cerca de 122 mil pessoas morrem por ano por conta de acidentes de trânsito só na América Latina e no Caribe, de acordo com o levantamento do Banco Mundial. Esse é um dado bastante alarmante do ponto de vista econômico, afinal de contas esse é um levantamento feito por um banco que revela isso, mas é sobretudo uma questão de impacto e muito alarmante sob os pontos de vista social, cultural e humano. E é por conta disso que o nosso convidado hoje é o antropólogo Roberto da Mata, autor do livro Fé em Deus e Pé na Tábua. Tudo bom, Roberto? A gente acredita que trânsito é sempre um ambiente muito rico para a gente entender uma sociedade. Parece ser um pouco uma transposição do que acontece na sociedade, é isso mesmo? É porque a sociedade, os antropólogos chamam de cultura, uma cultura de uma sociedade, os hábitos, né? Os costumes, eles aparecem em todos os lugares. A sociedade se reproduz na comida, na maneira de comer, na maneira como as pessoas se relacionam, como é que se constrói os espaços públicos. Então, o trânsito justamente foi o que eu fiz nesse livro, né? É um livro que tem uma trajetória em termos de trabalho, né, de tentar revelar o Brasil, não através de economia e da política, como é comum, números, mas revelar através de costumes. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que tem lei para tudo, né? É uma sociedade que tem um sistema de punição policial também que é bastante complicado. São várias polícias, né? Você tem polícia de trânsito, tem polícia de fronteira, você tem polícia marítima, você tem polícia federal. Precisava alguém passar isso a limpo. Ao lado disso, passar limpo a legislação, que permite que você recorra, né, de sentenças e vai para um tribunal superior. E aí cai na mão de um juiz, não sei o quê e tal. E entre mentes, toda a trama de relações sociais, de influências, etc., começa a funcionar, que também é normal e funciona em todos os lugares. Só que no Brasil o resultado disso é um novo julgamento ou então um não julgamento, porque o processo é engavetado. E aí, o que é que a gente vê? O que é que salta aos olhos? A impunidade. Mas, na realidade, nós não estamos falando só de... A impunidade é um sintoma, né, de uma doença ou de um sistema que tem uma profundidade muito maior. Qual é o sistema? Um sistema aristocrático, né, em que tem dimensões modernas e avançadas, que não deve nada aos sistemas europeus e americanos, né, e canadenses, e australianos, etc., igualzinho. Só que os delitos dependem das pessoas que os cometeram, porque é o lado aristocrático que retorna. Se são 122 mil mortes na América Latina e no Caribe, 50 mil por ano só no Brasil. É de chamar muita atenção. É horrível. Como é que se muda essa cultura? Pois é, nós estamos falando aqui, toda a nossa conversa são pedaços, né, que você tem que montar para poder mudar. Então isso é um aprendizado que cabe ao Estado, né, cabe à escola e cabe aos fabricantes de automóvel, que evidentemente formam esse tripé, né? Mas eu acho que o ponto fundamental é o foco numa educação. Não é só falar em educação, que tipo de educação? É uma educação que contempla a igualdade. A gente tem uma parceria aqui no Paraná do Sistema FIEP com o Instituto Renault e a concessionária de rodovias Ecovia para promover uma discussão sobre essa questão do trânsito, para tentar aprofundar essas questões. Sim. Do seu ponto de vista, essa é uma iniciativa válida, essa entrada aos poucos também do setor produtivo, do setor privado? É fundamental, né, que as pessoas que fabriquem esses carros digam para quem está comprando, olha, você está comprando 150 cavalos. Você já imaginou, se você estivesse numa loja, ou se você estivesse numa discussão sobre trânsito, um sujeito sentado numa poltrona igual de um automóvel moderno, com 150 cavalos na frente dele, absolutamente sincronizados, dependendo não de um chicote, mas de um botão que ele aperta no pé, que é o acelerador do carro, e esses cavalos vão em frente, a força que você está dando para essa pessoa... As pessoas, né, não se dão conta disso. Força construtiva dele chegar depressa em algum lugar, na conveniência dele, que ele vai fazer a hora. Mas, ao mesmo tempo, o potencial destrutivo, se ele não seguir e não tiver dentro da cabeça internalizado
determinados limites, né? Que esse ato essa licença para dirigir é uma licença que, obviamente, tem que respeitar aquele que não dirige. E tem que respeitar os outros que estão dirigindo com ele, não contra ele, que é o caso brasileiro. Você dirige contra o outro. A gente sabe que em algumas sociedades mais evoluídas economicamente, culturalmente, há soluções bastante eficientes de trânsito, de mobilidade, são estacionamentos próximos a estações de metrô. As pessoas deixam seus carros ali e vão trabalhar no centro de metrô ou de trem. Funcionaria no Brasil, na sua opinião? No Brasil, a nossa opção não foi o transporte público. A sociedade ela tem um viés aristocrático muito forte. O operário que virou presidente foi o cara que mais contribuiu para aumentar o transporte privado. E tem a relação do brasileiro com o carro também, né? Não, é exatamente isso. Você quer a sua carruagem particular. Tem gente que tem não é medo, é nojo de botar a mão em balaústre de ônibus, né? Porque não sabe quem botou a mão ali. Então, nós somos uma sociedade, por incrível que pareça, essa é uma questão a ser trabalhada. Você tem problemas com o uso da coisa pública. As pessoas têm uma preocupação com esse negócio do sujo e do limpo que implica em não usar o transporte público. E toda a direção, né, que é uma coisa que eu acho que é inconsciente, é implícita, não é um projeto deliberado, foi no transporte individual. Todo mundo tem seu carro. O carro é um sinal de sucesso, o carro é um sinal de riqueza, o carro é um sinal de independência, de mobilidade. O carro passa a ser pedaço da personalidade dele, então uma batida de automóveis pode gerar um assassinato. Porque ele não está batendo no meu carro, ele está batendo na minha cara. Ele está atingindo a minha personalidade, a minha entidade moral. Você falou dos metrôs, carro, na Europa. Nós não temos metrô. Nós estamos entrando na segunda década do século XXI e você não tem metrô na maioria das cidades brasileiras. É uma sociedade que tem esse viés aristocrático. O negócio é o seguinte: todo mundo compra carro, a gente é eleito, né, e enche, e tudo, no fim, tudo vai dar certo. As coisas se arrumam. Não é bem assim. Queria agradecer a sua presença, agradecer por ter aceito o nosso convite para participar aqui dessa conversa. Até uma próxima.